A graça em Santo Agostinho. Agostinho, o doutor da graça. Primeiro passo, as fontes de Agostinho. As fontes de Santo Agostinho, em sua doutrina da graça, devem ser buscadas. Vou repetir. A graça em Santo Agostinho. Agostinho, o doutor da graça. As fontes de Agostinho. As fontes de Agostinho, em sua doutrina da graça, devem ser buscadas, sobretudo, repetindo, Agostinho, o doutor da graça. As fontes de Agostinho, em sua doutrina sobre a graça, devem ser buscadas em Tertuliano, que se ocupa do dom da salvação e da liberdade do homem, e em Santo Ambrósio, que liga o pecado original, perda de uma justiça antecedente, à redenção de Cristo. Portanto, pecado de Adão e o livre-arbítrio do homem serão os eixos principais do desenvolvimento da doutrina da graça em Santo Agostinho. Agostinho foi o primeiro a escrever de maneira sistemática sobre o Tratado da Graça. Ele se concentrou sobretudo na expressão justiça de Deus e justiça do homem, estabelecendo o problema da correlação da graça de Deus com o livre-arbítrio e a liberdade humana. Pelágio dera início à polêmica sobre a compreensão cristã da justiça do homem. Esta depende da vontade humana ou da graça de Deus? É nesse contexto da polêmica de Pelágio que Santo Agostinho desenvolve então a sua reflexão sobre a graça. Então, é importante ter presente a polêmica pelagiana e os aspectos fundamentais colocados por Pelágio em relação ao Tratado da Graça. Muito bem, Pelágio propunha uma noção de graça, justificação em alguns pontos precisos. Aqui prestem muita atenção porque realmente é importante. A graça é a criação do homem dotada de livre-arbítrio e de uma saúde que lhe permite discernir o bem e o mal. A natureza do homem, criada livre, é, com efeito, uma graça, pois é dada gratuitamente. A graça é, além disso, a doutrina do Antigo e do Novo Testamento. E a revelação divina ajuda o homem a conhecer a vontade de Deus e a observar seus preceitos. É, pois, graça de salvação. A graça consiste ainda nos exemplos dos santos, pois sempre houve homens que não pecaram ou não permaneceram no pecado. Nas escolhas, a graça é, pois, uma ajuda externa da liberdade humana para que ela decida com retidão, mas não age no cerne do livre-arbítrio. Há, enfim, uma graça dos sacramentos, especialmente do batismo, que nos liberta dos atos dos nossos pecados anteriores e também da concupiscência. A graça sacramental era vista pelos pelagianos como a remissão dos pecados passados. Agora, muito importante também, os textos de Agostinho sobre a graça, sempre dentro do contexto pelagiano. A doutrina de Agostinho sobre a graça. Nós temos aqui duas aproximações sucessivas. A primeira é documentária, onde nós apresentaremos as obras de Santo Agostinho. E a segunda é sistemática, na qual sintetizaremos os pontos principais da doutrina agostiniana. Primeiro, então, os dois livros a Simplício sobre diversas questões, escritos em 397. A partir desse período, início efetivo do episcopado de Agostinho, ele corrigiu sua maneira de compreender a necessidade da graça. Nesse sentido, meditando sobre 1 Coríntios 4,7, que tens que não hajas recebido, teve a intuição, naquele ano de 397, de que a graça é necessária até para
o desejo da conversão e para o primeiro ato de fé em Deus. A segunda obra de Agostinho, sobre o Espírito e a Letra, escrita em 412. A obra se baseia sobre a graça de Cristo que salva. Essa graça não significa a observância de uma lei que nasce do querer da liberdade, sem ser inspirada também pela caridade. A graça, com efeito, está em relação com a caridade difundida nos corações pelo Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. Romanos 5,5. Essa é citado 14 vezes neste livro. Numa síntese feliz, Santo Agostinho se expressa assim, opondo-se explicitamente a Pelágio. Nós, ao contrário, dizemos que a vontade humana é ajudada por Deus a cumprir a justiça da seguinte maneira: não somente o homem foi criado com o livre-arbítrio da vontade, não só dispõe ele da doutrina que lhe ordena como deve viver, mas recebe o Espírito Santo, que suscita em sua alma o prazer e o amor deste soberano bem que é Deus. Aqui é maravilhosa essa situação. O dom do Espírito Santo que nos ajuda de verdade a fazer aquilo que somos chamados a fazer. Agostinho assume como tema de sua obra a passagem de São Paulo: a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Depois, outra obra de Agostinho ainda, A Natureza e a Graça, escrita em 415. Esta obra marca um nítido progresso da doutrina da graça em Agostinho, como na história da teologia. Com efeito, a partir desse momento, o bispo de Hipona acrescentará o termo graça ao título de muitas de suas obras. É sinal de que nascia uma questão específica, terminando o termo por englobar as expressões utilizadas antes para o mesmo conteúdo, como, por exemplo, a salvação de Deus, a misericórdia de Deus, a caridade de Deus, como sinônimos da graça. Agostinho, que tivera ocasião de ler o tratado de Pelágio sobre a natureza, acrescenta ao título da obra de seu adversário, de quem ele cita numerosos extratos, a palavra graça. Põe a nu duas interpretações opostas da antropologia cristã, fundamentadas em conceitos diferentes de natureza e de graça. Pelágio chegava ao conceito de natureza humana apelando para a criação de Adão, dotado de livre-arbítrio desde a origem. Tal possibilidade do ser humano era, para Pelágio, um dom de Deus e, portanto, uma graça. A atualização de tal possibilidade dependia, em compensação, da escolha do homem. Assim se explica ele. Assim se explicava ele. Uma vez que se diz que essa possibilidade não depende absolutamente do livre-arbítrio do homem, mas da natureza, ou seja, do autor da natureza, quer dizer, de Deus, como pode acontecer de a gente imaginar como separado a graça de Deus, um poder que considera dependente propriamente de Deus? Pelágio concluía, então, que a natureza humana não mudou de condução após o pecado das origens, mas permaneceu íntegra. Admitia que Adão prejudicará a humanidade, mas somente na medida em que lhe deram um mau exemplo, e não por ter infectado uma natureza que se propagaria a partir de então, ferida pelo pecado dele. Se Pelágio propunha em destaque os dons de Deus, Agostinho ressaltava que para a fé cristã são igualmente necessários os dons de Deus Salvador, visto que Ele é o Criador e o Salvador da natureza humana. Entende, então, por natureza, uma natureza concreta, ou seja, a natureza humana tal qual existe, herdeira de Adão. Com base nisto, ele desenvolve a compreensão dos conceitos de livre-arbítrio e de liberdade e conceitua bem o de graça do Salvador. Explicava-se assim, referindo-se a uma metodologia teológica precisa. Ó meu caro irmão, dirigia-se a Pelágio, é bom te lembrares que és cristão
Em vez de pensar que a natureza humana não pode ser corrompida pelo pecado, cremos que ela foi, reportando-nos às divinas Escrituras. Procuremos então como isso pôde acontecer, embora não seja possível evitarmos os pecados sem o concurso de nossa vontade. Ela sozinha não é suficiente para conseguir isso. Agostinho cita então São Paulo, adaptando: se a justiça vem da natureza, foi para nada que Cristo morreu, conforme Gálatas 2:21. E ainda, eis reduzida a nada a cruz de Cristo, 1 Coríntios 1:17. Se sustentarmos que qualquer um pode ser justificado sem ela, graças à lei natural e à livre escolha de sua vontade. A graça não é, pois, a possibilidade de não pecar, possibilidade recebida do Criador como livre-arbítrio. Não é apenas a ajuda que constitui a revelação de uma lei. Ela não é apenas a remissão dos pecados, mas a ajuda necessária para não os cometer. Com a aparição deste tratado sobre a natureza e a graça, de Agostinho, inaugura-se no desenvolvimento dessa doutrina a formação de um vocabulário técnico que fala da natureza humana, herdeira de Adão, como ferida, arruinada, atormentada, perdida, e da graça de Cristo, evocada diretamente por esse conceito de natureza ferida. O Concílio de Trento, em seu decreto sobre a justificação, assumirá asserções agostinianas desta obra. Deus certamente não ordena o impossível, mas por seus mandamentos nos convida a fazer o possível e a lhe pedir pelo que vai além de nossas possibilidades. Deus não abandona o homem, a menos que seja abandonado por ele, o homem. E assim eu terminei essa primeira aula sobre a graça em Santo Agostinho.